Hi guys, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou falar sobre tudo que eu aprendi no curso de inglês e também tudo que foi passado. Eu aprendi sobre o verbo to be, né? Eu aprendi sobre o verbo to be e como fazer a pergunta com o verbo to be, que é um pouco complicado. E também eu aprendi sobre o verbo regular e o verbo irregular. Bom, gente, pra quem não sabe ainda, eu sou iniciante. Então, se eu falar tipo, alguma coisinha errada, assim, vocês já vão saber que eu sou iniciante, eu não sei muito bem. Mas eu criei esse canal, gente, pra mim poder, tipo, falar as coisas que eu tô aprendendo e pra mim conseguir entender melhor. Gente, agora primeiro eu vou falar, né? Eu vou ensinar um pouco sobre o verbo to be. Eu só vou fazer a pergunta com o verbo to be. Primeiro, a pergunta é o are you. Gente, o are you, a gente sempre troca os dois, sabe? A gente bota o you atrás e o are na frente. Por conta que o or, gente, se não me engano, ele é do verbo to be e o também, mas primeiro vem o or para depois o you. Foi assim que eu aprendi. Primeiro eu vou fazer uma pergunta, tá? Em inglês, depois eu vou traduzir, depois eu vou responder e depois eu vou traduzir, tá? Primeira pergunta é: Are you funny? Are you funny? Você é engraçado? Funny significa engraçado. Agora eu vou responder, gente. Yes, I am funny. Sim, eu sou engraçado ou engraçada. Tanto faz para os dois dar o mesmo sentido, tá bom, gente? Eu vou fazer mais uma pergunta usando are you. Are you... deixa eu pensar, gente. Are you shy? Bom, shy, gente, significa tímida ou tímido, tá? Gente, as perguntas são aleatórias e as respostas também são aleatórias, tá? Então a pergunta dizendo, você é tímida ou tímido? Eu vou falar tímida que é melhor pra mim, gente, tá? Yes, I am shy. Agora eu vou usar... agora eu vou responder com o verbo negativo, tá? Are you jealous? Se não me engano, é assim que se pronuncia, gente, que eu não sei muito bem pronunciar as coisas. Eu não sei muito bem decorar como é que se pronuncia as palavras. Are you jealous? No, I am not jealous. Bom, gente, jealous significa ciumento ou ciumenta, tá? Então, eu perguntei, você é ciumenta? Aí depois eu respondi, não, eu não sou ciumenta. Bom, gente, eu tive que pegar o celular da minha mãe pra dar uma pesquisada, né? Porque o verbo regular e o regular é um pouco complicado pra mim estudar, tá? Bom, eu vou tentar falar o que eu entendi. Que no verbo regular primeiro, tá? Vou falar sobre o verbo regular. Que no verbo regular, a gente usa no passado. Que eu entendi aqui. E a gente tem que adicionar o e e o de. Bom, por exemplo, se o verbo termina numa... Deixa eu ver aqui rapidinho. Se o verbo termina na consoante, tipo stop. Se o verbo termina... To stop. Se o verbo termina na consoante, depois vogal, depois consoante, porque vem o P, que é uma consoante, e a vogal é o O. E o T, calma aí, gente, rapidinho. E o T é uma consoante. Se o verbo termina assim, basta a gente, tipo, colocar duas consoantes. Tipo, o P. A gente colocar as duas consoantes e adicionar o E e o D, que fica stopped. Também, o mais fácil que eu sempre acho no verbo regular, gente, é com o Y. Quando o verbo, tipo, termina em Y. A gente só troca o Y pelo I. Aí vira studied. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente, tá? Porque o regular, pra mim, é fácil e um pouco complicado. É mais ou menos assim, tá? Média, gente. Tipo, o que eu acho mais fácil da palavra é quando termina em Y. Que é mais fácil de entender e mais fácil de pronunciar e mais fácil de falar. Porque, tipo, o estude, quando no verbo regular, quando a palavra termina em Y, a gente só basta tirar o Y e colocar o I. No lugar do Y, a gente coloca o I. E depois a gente adiciona o E e o D, que fica studied. Bom, gente, eu vou falar uma frasezinha, aí depois eu vou adicionar o E e o D, tá? Que essa frase vai ser uma frase com o verbo regular, tá? A primeira frase. É uma frase aleatória, gente, que eu vou criar. Não é nada que acontecer comigo, nada comigo, não é nada a ver comigo, tá? Uma frase aleatória. Deixa eu ver. I
Deixa eu pensar. Uma frase bem simples. Uma palavra, né? Eu acho que palavra é melhor pra vocês entenderem. O to play. A gente adiciona. Quando é assim, a gente adiciona o E e o D. To play. Aí vira to. Aí vira. O play vira played. Porque a gente adiciona só o E e o D, tá? E também, gente, é a mesma coisa com talk. To talk. Aí vira talked. É alguma coisa assim, mas se eu não me engano é assim. É talked, tá certo. A gente adiciona só o E e o D no verbo regular. Gente, agora eu vou falar sobre o verbo irregular. O verbo irregular é um pouco mais complicado que o verbo regular, gente, por conta que o verbo irregular a gente tem que decorar algumas palavrinhas, tá? Tipo o verbo eat, a gente muda por ate, ate, que é um passado, se não me engano, é um passado simples, né? Que é simple past. Simple past, gente. A gente tem que sempre decorar. Quando a gente for falar do verbo irregular, a gente tem que sempre decorar a palavra pra gente conseguir formar as frases, sabe, gente? Mas esse aqui é o que eu acho mais complicado de formar uma palavra, é com o verbo irregular. Tá, primeiro vamos com uma palavra. O verbo ir, que é o go, a gente transforma em went. O verbo ter, que é have, a gente transforma em had. Gente, eu tô lendo aqui pelo Google por conta que eu não memorizei muito essas palavras. Eu tô explicando, sabe? O verbo... deixa eu ver... O verbo read, a gente transforma sempre em read. Gente, também tem que depender muito do verbo que vocês forem falar, porque sempre vai ter uma coisa no verbo irregular, gente, não é o regular, irregular. Porque sempre vai ter uma coisa pra mudar. Porque a melhor forma de tu falar sobre o verbo irregular é tu memorizar, gente. É vocês memorizarem a palavra, porque é melhor. Gente, primeiro eu vou falar sobre... eu fazer umas frasezinhas com o verbo irregular, por conta que ele é mais complicadinho, tá? Pra vocês terem pelo menos uma noção, sabe, sobre a frase. E o verbo ao mesmo tempo, pra quando eu for falar, tá? Primeiro, a primeira frase que eu vou falar é I love to read, que significa eu amo ler. Com o verbo irregular, a gente, ao invés de a gente falar o read, a gente fala read. É como se fosse a cor vermelha, mas não é, gente, a cor vermelha, tá? É ler. I love to read. Ao invés do read, a gente bota read. Porque o verbo ele sempre muda, sabe, gente? No verbo irregular, que tem alguns professores também de inglês que falam que é mais complicadinho o verbo irregular de memorizar. Mas a melhor forma que eu falei, né, que é memorizar. Memorizar o verbo, que é muito melhor para vocês conseguirem entender. E também dar umas pesquisadas em vídeo, sabe, gente? Porque o verbo irregular é mais complicado de entender do que o verbo regular. O verbo regular é fácil, né? Para alguns é fácil, para alguns é difícil, para alguns é difícil. Para mim é mais ou menos. Mas o verbo irregular para mim é complicado, sabe? Porque tem que memorizar o verbo, sabe? Bom, gente, eu vou terminando o vídeo por aqui para não ficar comprido o vídeo, tá? Então esse foi o meu vídeo. See you later!